Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem 2022, agora uma questão de eletrodinâmica. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então, temos aí alguma relaçãozinha, né, da corrente elétrica e os seus efeitos fisiológicos. Uma corrente até 10 mA provoca dor e contração muscular, de 10 a 20 mA, aumento das contrações musculares, e aí, em outros intervalos, nós temos efeitos mais sérios, né? Parada respiratória, fibrilação ventricular, parada cardíaca e queimaduras em casos de correntes acima de 3 amperes. Ok, essa relação é bastante famosa. Vamos ver aqui o que diz a questão. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada, ou seja, da diferença de potencial, da tensão elétrica, e também da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência da ordem de 500 kΩ, mas, se molhada, pode chegar a apenas 1 kΩ. Então, a presença de água na pele faz com que a resistência elétrica do tecido epitelial caia significativamente. Isso vai fazer com que nós fiquemos mais suscetíveis a correntes elétricas de alta intensidade. Se a resistência diminui, a corrente elétrica aumenta. Uma proporção que nós tiramos da primeira lei de Ohm, né? A gente sabe que a corrente elétrica é a mesma coisa que a diferença de potencial dividida pela resistência elétrica. Portanto, uma grande resistência resulta numa corrente pequena, que seria o caso da pele seca, porém, por outro lado, uma pequena resistência resulta numa corrente grande, que é o que aconteceria para o caso da pele molhada. Ok. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada, se eu preciso trabalhar com pele molhada, eu trabalharei automaticamente com esse valor de 1 kΩ. Essa é a resistência elétrica que precisamos considerar. Lembrando apenas, meus queridos, que 1 kΩ é a mesma coisa que 1000 ohms. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 quilograma tem 1000 gramas. 1 quiloohm tem 1000 ohms. Esse quilo significa 1000, ou 10 ao cubo, para quem estiver acostumado a trabalhar com potência de base 10. Vamos lá. Considere então que esse indivíduo com a pele úmida, extremamente molhada, sofreu uma parada respiratória. Volta aqui para a tabela. Parada respiratória é esse intervalo de corrente aqui, né? A corrente mínima que poderá passar pelo corpo dessa pessoa é de 20 miliamperes. E a corrente máxima prevista para esse intervalo é de 100 miliamperes. Muito bem. Veja só, mili é a mesma coisa que dividir por 1000, ou multiplicar por 10 a menos 3, para quem gosta de notação, né? Eu vou colocar aqui na representação decimal. Então, nós teríamos 20 dividido por 1000, é a mesma coisa que 0,020 amperes. Se a gente dividir 100 por 1000, a gente encontra 0,1 amperes. Beleza? Muito bem. Essa seria a corrente mínima e essa seria a corrente máxima para o intervalo
da parada respiratória. Isso tudo ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Lembre-se que cada bateria possui 12 volts. A diferença de potencial entre os polos de uma bateria recebe um nome especial, que é a força eletromotriz. Vamos lá. A força eletromotriz é a diferença de potencial entre os polos de um gerador. Nesse caso, ele menciona baterias. Ok. Vamos ver o que a questão pede, né? Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Nós temos aqui 5 opções. Meus queridos, é uma questão que trata sobre associação de geradores. Os geradores podem ser associados de 3 maneiras: em série, de forma paralela ou também de forma mista. Porém, a gente vai focar aqui na associação em série e na associação em paralelo, porque são somente essas duas associações, né, que são trazidas aqui nas alternativas. E tem um detalhe bem especial. Se você souber muito bem trabalhar com associação de geradores, você vai encontrar a resposta sem fazer conta alguma. Veja só, nós temos 2 baterias, né, de acordo com a questão, ou 2 baterias em série, ou 2 baterias em paralelo. Eu vou colocar aqui um ponto A como sendo um dos terminais elétricos e aqui um ponto B. Mesma coisa aqui, né? A gente quer comparar essas duas situações. Pela definição, 2 geradores estão em série quando são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, nós teríamos algo parecido com isso aqui, ó. Esse tracinho menor representa o polo negativo da bateria e esse tracinho maior representa o polo positivo. Mais uma vez, negativo representa o polo... Aliás, o menorzinho representa o polo negativo e esse maiorzinho representa o polo positivo. Legal. Veja que se nós fizermos passar uma corrente elétrica por esse circuito, nós teremos aqui a mesma corrente passando por essas 2 baterias. O detalhe é que para uma associação de baterias em série, a gente tem que obedecer essa regrinha aqui sempre, pessoal. O polo positivo de uma das baterias deve tocar no próximo polo negativo. Eu não posso deixar que entre em contato negativo com negativo, nem positivo com positivo, tá? Então isso é algo que podemos usar a nosso favor. Quando a gente tem uma associação em paralelo, a gente percebe que as nossas baterias não são percorridas pela mesma corrente elétrica. Elas podem até receber o mesmo valor de corrente elétrica, tá? Mas cada uma recebe uma parcela de uma corrente total. Por exemplo, vem aqui uma corrente elétrica total e ela vai se dividir aqui em 2 correntes, que eu vou chamar de I1 e I2, beleza? A gente mantém aqui aquela mesma notação, tá? Tracinho pequeno é negativo, tracinho grande é positivo, ok? Legal, legal. Essas correntes elétricas vão se juntar aqui nesse ponto e elas seguem aqui para o ponto B com o valor total, beleza? Gente, uma outra dica de associação agora de geradores em paralelo. O polo negativo de uma das baterias deve estar acima do polo negativo da bateria que está abaixo dela. Assim como o polo positivo deve ficar acima de polo positivo. Eu não posso inverter aqui essa polaridade, eu não posso deixar aqui positivo e aqui negativo, né? Porque aí você teria um grande problema. Se você inverter as polaridades, uma das baterias vai se comportar como receptora de energia e não como geradora. Então, para a associação de geradores, a gente precisa deixar isso aqui bem definido, beleza?
negativo abaixo de negativo, positivo abaixo de negativo, ok? Veja, com esse raciocínio, você já poderia marcar aqui a resposta. Mas veja bem. A letra B é uma associação em série, conectando polo negativo com polo negativo. Isso aqui está errado. A letra C é uma situação bem engraçada, né? Você tem aqui polo negativo direto com negativo de outra bateria, aqui positivo ligado a outro polo positivo de outra bateria. Isso aqui com certeza também não é a nossa resposta, né? Não faz sentido você conectar esses polos para criar esse efeito desejado pela questão. Aqui você tem mais uma vez associação em série, né? Qual é o problema? Polo positivo pertinho de polo positivo, não posso conectar eles assim, né? A regrinha prática era essa daqui, ó. Polo positivo de uma bateria tem que ser ligada ao polo negativo da próxima bateria. E qual é o problema dessa associação em paralelo daqui, ó? É que você não tem alinhamento dos polos. Aqui está positivo em cima de negativo. Aqui está negativo em cima de positivo. Isso aqui tem que ser invertido. Aqui teria de ser positivo e aqui teria de ser negativo. Então isso aqui também está falso. Só nos restaria a letra A de anemia. E realmente era a nossa resposta. É uma associação em série? É. Essas baterias são percorridas pela mesma corrente. E a associação foi obedecida de acordo com as regras. O polo negativo de uma está ligada ao polo positivo da próxima. Então, pela lógica, a gente marcaria a letra A sem nenhum problema. Eu vou te justificar matematicamente que nós precisávamos, desde o começo, de uma associação em série. Porque, veja só, a questão falou para a gente que cada bateria tem 12 volts. Quando você tem uma associação de baterias em série, para você descobrir a força eletromotriz total ou a força eletromotriz equivalente, tá? Você soma as forças eletromotrizes parciais das baterias. Nesse caso, 12 mais 12, 24 volts, ok? Na associação em paralelo, uma das características é que nós precisamos associar baterias idênticas. Aqui tudo bem, né? São idênticas, têm a mesma DDP. E a força eletromotriz total, ou equivalente, vai ser a força eletromotriz de uma dessas baterias idênticas, né? Ou seja, 12 volts. Aqui você não soma, você mantém o mesmo valor de força eletromotriz. Por que é que isso aqui vai justificar que a nossa associação tem que ser em série? Veja bem, para a pele molhada, a resistência considerada é de 1000 ohms, ok? Agora vem para cá. A gente sabe que a primeira lei de Ohm fala para a gente que a corrente elétrica deve ser a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência. Se a gente fizer meios pelos extremos, a gente pode trazer a resistência para cá e a DDP seria a mesma coisa que a resistência vezes a corrente. DDP é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente, tá? Vamos usar aqui, gente, a corrente mínima primeiro, tá? A corrente mínima seria de 0,02 amperes, né? A gente vai achar aqui um primeiro resultado para a DDP. A resistência é a mesma, ela é de 1000 ohms. A corrente mínima, 0,02 amperes. Ora, multiplicando aqui 1000 por 0,02, você vai encontrar o bonito resultado de 20 ohms, beleza? É só fazer 1, 2, 3 casinhas. Ficaria 20 mesmo, beleza? Vamos achar aqui uma possível segunda DDP, uma possível segunda tensão elétrica. Aqui a gente coloca a resistência e aqui a gente coloca a corrente máxima. A resistência 1000 ohms, né? Pele molhada. E a gente tem aqui a corrente máxima de 0,1 ampere. A gente vai multiplicar 0,1 por 1000. 1, 2, 3 casinhas.
isso aqui vai ser a mesma coisa que 100 volts. Isso quer dizer que a DDP mínima deve ser de 20 volts e a DDP máxima deve ser de 100 volts. Então a DDP está entre 20 e 100. Pelo que nós calculamos, o valor compreendido entre 20 e 100 é o valor de 24 volts para uma associação em série. A associação em paralelo me daria uma força eletromotriz de 12 volts e não está compreendida nesse intervalo de 20 a 100, tá? Então, realmente, a nossa associação deve ser feita em série e a única associação em série feita de forma correta é realmente a letra A. Meus queridos, até a próxima questão.